Paz do Senhor, querido professor, é uma bênção estarmos aqui mais uma vez, né, compartilhando este breve comentário, dando continuidade ao estudo dos profetas menores, né, a faixa etária dos juvenis. Hoje vamos compartilhar um pouco de conhecimento acerca de dois profetas que tiveram os seus ministérios direcionados a Judá, que foi justamente o profeta Naum e o profeta Abacuque. Bem, os objetivos de nossa lição é ressaltar a profecia de Naum, que anunciava a queda da cidade de Nínive, também apontar as razões da destruição de Nínive e, por fim, destacar a fé inabalável presente no clamor de Abacuque. A princípio, o nome Naum significa consolo ou conforto. O primeiro ponto da lição vai destacar a destruição iminente de Nínive. A profecia de Naum vai de encontro a um povo que antes havia sido poupado por Deus, devido ao seu arrependimento, conforme relata Jonas em seu livro. Todavia, as gerações seguintes não abandonaram a crueldade. Como bem conhecemos a história do profeta Jonas, que foi enviado a Nínive trazendo uma palavra para que eles se arrependessem, uma palavra uma palavra que trouxe os ninivitas ao arrependimento, né, e em um breve momento eles retornaram, eles se arrependeram dos seus pecados e Deus assim, os poupou naquele momento. Mas o tempo se passou e os ninivitas não permaneceram nos caminhos do Senhor. E mais de 100 anos depois, eles foram completamente destruídos devido ao seu pecado. E é justamente nesse momento, não é, que assim o mesmo povo que outrora havia sido instrumento de Deus para castigar Israel, levando o cativo, agora experimentaria o juízo divino. Nínive, a orgulhosa cidade, seria completamente destruída por Deus. Então, os ninivitas, Nínive era a capital da Assíria, não é? E que foi o instrumento de Deus para grandes ensinamentos, à nação de Israel, mas que mais lá na frente eles também foram alvos do juízo de Deus devido ao seu pecado, não é? Então, diante das maldades praticadas por Nínive, o Senhor se pronunciou: Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos exércitos. Este relato revela que o Senhor Deus se vinga das maldades praticadas pelos reinos iníquos que se achavam invencíveis e onipotentes. O Senhor viu a maldade e o orgulho dos assírios contra as nações, inclusive contra Israel. Então, o comentarista aqui traz Gálatas 6:7. O Senhor é justo e não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também colherá. E Oséias 8:7 diz que quem colhe ventos, com certeza colherá. Quem planta ventos, com certeza colherá tempestades. Então, a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela traz uma importante informação. Mais de 100 anos antes, Nínive havia se arrependido diante da pregação de Jonas, mas os seus habitantes acabaram por voltar à idolatria, crueldade e opressão. Temos aqui um dicionário também bíblico que eu aconselho, querido professor, não é adquirir um bom dicionário bíblico para melhor compreensão de alguns textos bíblicos. Esse dicionário diz assim: os assírios eles eram implacavelmente cruéis. Em nenhum outro lugar as páginas da história relatam tamanha carnificina quanto os registros das guerras assírias. Então, antes, não é, o povo tinha se arrependido diante da pregação de Jonas, mas agora o castigo era inevitável diante das profecias de Naum. Então, quais as razões da queda de Nínive? Há muitas razões para a queda de Nínive, a começar
por esta ser a cidade, que era o centro do poder e regime brutal da Assíria, o povo que havia destroçado nações, inclusive levado cativo o reino do norte. O detalhe é que, enquanto Israel havia pregado a mensagem de salvação para uma cidade ímpia que parece ter recebido a repreensão, Naum traz uma mensagem de punição e julgamento. Ambos revelam respectivamente a misericórdia e a severidade de Deus. Nínive seria punida pelos seus muitos pecados, como, por exemplo, a crueldade notória e conhecida por outros povos, bem como pelo aprofundamento de suas práticas de feitiçaria, imoralidade sexual e malícia. Então, a justa recompensa da parte de Deus. Assim como não conhecemos o nível de arrependimento do coração humano, também não conhecemos o seu nível de maldade. É Deus quem sonda tanto um quanto o outro. Ele é o único capaz de julgar com justiça. De fato, Nínive foi destruída e nunca mais reedificada depois de sua queda em 612 a.C. O salmista declara que o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então fica aqui uma mensagem de alerta, não é? Que eles, por um breve tempo, se arrependeram, não é? De todos os pecados cometidos, mas depois voltaram a praticar os mesmos atos, e Naum foi o profeta que anunciou este julgamento contra a cidade de Nínive, tá certo? Então, é um livro muito importante, que é bom você, querido professor, querida professora, incentivar os alunos a ler todo o livro para termos uma imagem exata de todos os acontecimentos. Então, Deus cumpriu a sua palavra através de Naum, trazendo juízo contra a cidade de Nínive e, consequentemente, contra toda a Síria. Então, agora vamos falar um pouco sobre o profeta Abacuque. O seu nome significa abraço, né? Uma coisa muito interessante. O seu nome significa abraço. Temos aqui um breve comentário aqui acerca de Abacuque na Bíblia de Estudo Pentecostal, olha, que você, querido professor, pode também estar adquirindo este exemplar. É sempre bom, uma Bíblia de estudo, uma boa Bíblia de estudo, e aqui eu recomendo a Bíblia de Estudo Pentecostal e também um bom dicionário bíblico. Diz assim: o autor deste livro identifica-se como o profeta Abacuque. Além disso, não oferece nenhum outro dado acerca de sua pessoa nem de sua família. Seu nome, que significa abraço, não aparece em nenhum outro lugar das Escrituras. A referência de Abacuque ao cantor Mó sobre os meus instrumentos de música, 3,19, sugere que ele pode ter sido um músico levita a serviço do Santo Templo em Jerusalém, não é? Então o profeta Abacuque levantou um clamor a Deus ao contemplar uma sociedade injusta e pecaminosa, na qual a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Abacuque, capítulo 1, os versículos 3 e 4. Então, olha, o livro de Abacuque, ele se inicia com uma pergunta, né? O peso que viu o profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o juízo cerca o justo e sai o juízo pervertido. Então, o início do livro do profeta Abacuque é com uma pergunta, né? Ele dirige esta pergunta, ele dirige esta pergunta a Deus, mas no versículo 6, se os professores puderem acompanhar, o próprio Deus dá a resposta: porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha
sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Então, como o profeta Naum, né, Deus, através do profeta Abacuque, anuncia anuncia o juízo sobre Judá a partir dos caldeus, a partir da Babilônia. Observe que Naum ele anuncia a destruição de Nínive, capital da Síria, junto com toda a Síria, usando justamente os babilônios, justamente os babilônicos. Mas aqui em Abacuque, Deus se utiliza da Babilônia para também trazer juízo a Judá. Então, o primeiro capítulo de Abacuque, não é? Abacuque fala de Deus se utilizando da Babilônia como instrumento de juízo sobre a sua nação. Então, Abacuque surge num cenário crítico, num cenário caótico de injustiças, de pecados que antecederam, não é, o juízo de Deus contra o reino de Judá. Então, no capítulo 1, Babilônia, instrumento de juízo. O capítulo 2 de Abacuque, agora o quadro se inverte, né? Ele fala que a Babilônia será destruída, tá certo? Então, como Deus trouxe juízo sobre a Síria, Nínive, sobre Judá, ele também traria juízo sobre a Babilônia. Então, o conflito e o triunfo da fé. O conflito do profeta, por não entender os caminhos de Deus, é sanado pelas seguintes respostas. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Tudo o que Deus fala se cumpre. Nenhuma de suas palavras faltarão, independentemente da soberba do ímpio, enquanto a justiça de Deus não se cumpre, a posição do fiel deve ser de fé. Então, o capítulo 1 de Abacuque, ele fala sobre a Babilônia como instrumento de juízo. No capítulo 2, ele fala sobre que a Babilônia também seria destruída devido aos seus pecados, devido à sua imoralidade. E no capítulo 3, Abacuque traz aqui uma célebre oração, não é? Então, a oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica, na ira, lembra-te da misericórdia. Então, é uma oração bastante conhecida, que ela já ainda é objeto de muitos estudos, palestras, não é? Palavras muito abençoadas, e ele encerra lá ainda no capítulo 3, na sua oração, no versículo 17, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então, são ricos ensinamentos que tanto Naum quanto Abacuque nos traz. Uma aplicação prática, não é? É que Deus ele é amor, mas ele também é justiça, que se permanecermos nos caminhos do Senhor, ele continuará nos abençoando, mas é um alerta para que nós não deixemos de forma nenhuma os caminhos do Senhor. Também é gratificante, como vemos tanto em Naum quanto em Abacuque, o cumprimento das palavras do Senhor. Então, em Abacuque também, ele traz uma palavra muito maravilhosa, não é? Muito marcante, que também foi alvo de palavras tanto de Paulo em Romanos como em Gálatas, que é Abacuque 2:4. Mas o justo, pela sua fé, viverá. Então, que Deus te abençoe,
querido professor, não é? Compartilhe esta abençoada programação, curta, compartilhe e comente esta palavra tão abençoada. Que Deus te abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.